Olá, bom dia a todos. Me chamo Maurício Santos, faço parte aqui do grupo de profissionais da CCA Bernardon e hoje vou fazer alguns comentários aqui sobre a legislação tributária federal, em específico ao PIS e COFINS. Nesta semana aqui o tema que tenho a abordar é referente à apropriação de crédito PIS e COFINS sobre aquisições de combustíveis utilizados como insumos nas atividades da empresa. Pois bem, lá em março deste ano, o governo havia publicado a Lei Complementar de número 192. Esta lei complementar ela havia reduzido a zero as alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis e ainda previa a manutenção dos créditos sobre as aquisições desses combustíveis por aquelas empresas que os adquirissem para fins de utilizar como insumos em suas atividades. Já em maio, o governo havia editado a medida provisória de número 1118. Essa medida provisória ela alterou a Lei Complementar de número 192 e a única alteração que ocorreu foi a decotação do trecho da legislação, o qual permitia que os contribuintes fizessem o crédito sobre as aquisições de combustíveis adquiridos com alíquota zero. Pois bem, essa medida provisória ela acabou não observando o período da anterioridade nonagesimal e, com isto, a Confederação Nacional de Transporte acabou juizando a ação direta de inconstitucionalidade, a qual, na semana passada, o ministro Dias Toffoli, do STF, ele acabou concedendo uma liminar e colocando essa liminar para referendo no plenário. O prazo previsto para encerramento dessa votação é no próximo dia 20, que é a segunda-feira que vem. Então, caso ela seja referendada, essa liminar, e seja concedido o direito ao crédito aos contribuintes de PIS e COFINS sobre as aquisições de combustíveis, ela vai retroagir a data da publicação da medida provisória de 1118. Ou seja, a contar do dia 18 de maio, os primeiros 90 dias da medida provisória, todos os contribuintes poderão se apropriar de crédito PIS e COFINS sobre as aquisições de combustíveis, desde que esses combustíveis sejam utilizados como insumos em suas atividades. Então, a nossa recomendação aqui é que, por enquanto, os contribuintes continuem observando a legislação, que é da não apropriação dos créditos PIS e COFINS sobre os combustíveis, e aguardem o referendo desta liminar, que deve ser proferido nos próximos dias. Com isso, se for referendado, podem começar a apropriar o crédito em sede de liminar, tendo em vista que essa ADI ela tem efeitos erga omnes, ou seja, se aplica para todo mundo. Ela não fica restringida apenas à Confederação Nacional de Transporte. Em suma, seriam esses os comentários que teriam a transmitir aos senhores. E agora passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Bom dia a todos. Nesta parte do painel vamos tratar das alterações da legislação do ICMS do Rio Grande do Sul e também de uma alteração do ISSQN de Porto Alegre, publicadas na semana passada. Vamos começar pela eliminação da substituição tributária de 8 grupos de mercadorias no estado do Rio Grande do Sul. Essa eliminação vai ocorrer a partir de 1º de julho de 2022, sendo excluídos da substituição tributária 8 segmentos de mercadorias, conforme consta no Decreto 56.541, publicado no último dia 9. Também foram divulgadas orientações específicas relativamente aos procedimentos que os contribuintes deverão adotar em relação ao aproveitamento dos créditos de ICMS vinculados aos estoques de mercadorias existentes em 30 de junho, de acordo com a Instrução Normativa 48, publicada no dia 10, na sexta-feira passada.
essa importante alteração do ICMS atende às demandas de diversos setores da economia no estado do Rio Grande do Sul, pois a substituição tributária, que anteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 593.849, em outubro de 2016, era definitiva. Anteriormente, essa decisão era definitiva, mas com a nova posição do Poder Judiciário, então, em relação a essa matéria, passou a gerar transtornos aos contribuintes substituídos, aqueles que não destacam o ICMS na nota fiscal, mas realmente são substituídos pelo industrial ou pelo substituto tributário anterior, nas operações que realizam a consumidor final. Então, sempre que esse substituído realiza operações a consumidor final, pessoa física ou jurídica, né? Então, trouxeram uma série de regras implementadas para fim de identificar os valores a complementar quando o imposto calculado anteriormente foi menor, ou a restituir quando o imposto anteriormente foi calculado a maior. Tudo conforme o valor de venda final ao consumidor, na comparação com a base de cálculo utilizada inicialmente para o pagamento do ICMS substituição tributária. Com isso, uma série de regras foram estabelecidas pela Receita Estadual, exigindo desses contribuintes a declaração em uma escrita fiscal do chamado ajuste ST, uma escrita fiscal, podemos dizer, um subapuração, como é chamado, né? Então, esta substituição tributária do ICMS, que foi implementada com o objetivo de simplificar a tributação do imposto estadual, agora passou para uma sistemática complexa, gerando dificuldades para os contribuintes e para o próprio fisco. Diante de tudo isso, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul passou a analisar a situação, especialmente impulsionada pelo fato que os estados mais próximos, como Santa Catarina e Paraná, já estão retirando, ou no caso de Santa Catarina, quase todos os produtos deste regime de substituição tributária, dando maior competitividade, né, aos comerciantes que lá que estão estabelecidos, né, quando comparado, obviamente, com os contribuintes gaúchos que ficam sujeitos à substituição tributária. Na medida em que, retirando a substituição tributária, acaba por diminuir o preço dos produtos, especificamente nas fases intermediárias da circulação econômica, como nas operações de venda ao comércio atacadista e também do próprio comércio varejista. Os segmentos que estão sendo, então, excluídos da substituição tributária do ICMS no estado do Rio Grande do Sul, a partir de 1º de julho, são os seguintes: aparelhos celulares e cartões inteligentes, artigos de papelaria, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, artefatos de uso domésticos, pneumáticos e câmaras de ar de bicicletas, ferramentas, materiais elétricos, máquinas e aparelhos mecânicos, eletromecânicos e automáticos. Todos esses, então, estarão sendo excluídos da substituição tributária, conforme o decreto 56.541. E ele estabelece ainda procedimentos para a restituição do ICMS que tenha sido retido por substituição tributária ao estabelecimento atacadista ou varejista que detiverem estoques em 30 de junho de 2022 as mercadorias dos 8 segmentos que eu relacionei há pouco, recebidas com a retenção do imposto estadual e que tenham deixado de se sujeitar a esse regime de substituição tributária a partir de 1º de julho de 2022. Então, esses contribuintes deverão
inventariar o estoque em 30 de junho, escriturando ele no registro de inventário. O contribuinte que utilizar a escrituração fiscal digital deverá preencher o famoso bloco H, que é o registro de inventário, né? Ficando dispensado de elaborar relação analítica das operações promovidas, né, com as mercadorias que ensejaram esse direito à restituição do imposto. Já os contribuintes que não utilizam ou não realizam a escrituração fiscal digital, como por exemplo empresas optantes pelo Simples Nacional, estas sim devem elaborar essa relação informando o número e o emitente da nota fiscal, o valor do imposto passível de restituição e os demais elementos necessários para a apuração do montante a ser restituído pela Fazenda Estadual. A relação deverá obedecer às instruções contidas na referida Instrução Normativa 48, que eu mencionei há pouco, né, que foi publicada na última sexta-feira. Por último, então, esse contribuinte varejista ou atacadista que realizar operações a consumidor final, então, tem que determinar o valor do imposto passível de restituição, nos termos do artigo 23 do livro 3, onde estão determinadas as regras para o valor a ser restituído em função do estoque das mercadorias no dia 30 de junho de 2022. Bom, a restituição do imposto será efetuada, se for um estabelecimento da categoria geral, mediante adjudicação, ou seja, creditamento, né, na própria escrita fiscal, do valor, do montante do ICMS a ser restituído, mas só que ele será em 6 parcelas mensais. Tal como quando a empresa entrou na regra da substituição tributária, teve que calcular o imposto e pagar, né, em 3 ou 6 parcelas, conforme o caso. Agora, na saída, né, da substituição tributária, então, esse imposto que foi pago anteriormente por substituição tributária é devolvido, só que o Estado não teria condições de absorver integralmente, no primeiro mês, todo o valor do estoque de mercadorias para restituir a totalidade do imposto. Então, o Estado promove, então, o parcelamento, né, ou pelo menos admite, né, que seja compensado apenas em parcelas. Então, essas parcelas seriam 6 parcelas mensais. Se for um contribuinte, por exemplo, optante pelo Simples Nacional, então ele deverá elaborar um pedido de restituição do imposto, tomando por base aquela relação que ele elaborou, né, para esse fim, tudo de acordo com o artigo 22 do livro 3 do regulamento do ICMS. Segundo informações dos técnicos da Secretaria da Fazenda, o Rio Grande do Sul vai continuar estudando a possibilidade de excluir outros segmentos da substituição tributária, mas isso deve demorar um pouco, pois ainda serão avaliados os resultados da retirada desses 8 grupos de mercadorias, né, que estão sendo retiradas do regime de substituição tributária agora. Então, estejamos atentos às novas alterações, né, que deverão ser promovidas para exclusão de outros segmentos de mercadorias desse regime de substituição tributária. Teve um outro decreto, o 56.537, e ele dispensa a emissão de nota fiscal nas entradas de bens ou mercadorias importados do exterior por contribuinte não habitual, dispensado da inscrição estadual do ICMS, né, sujeitos ou não sujeitos ao regime de tributação simplificada. Na importação, é possível ter um regime de tributação simplificada. Então, tanto num caso como no outro, não sendo de operação vinculada à habitualidade desta empresa, no caso, né? Então, é possível então emitir uma nota fiscal de entrada desses bens.
O próximo decreto, 56.538, ele trata de uma consolidação das alterações havidas nos códigos fiscais de operações utilizados na escrita fiscal, na GIA, na escrituração fiscal digital. E como houve a publicação do ajuste CINIEF número 3, agora em 2022, então foi dada nova redação ao apêndice 4 do regulamento do ICMS, que relaciona todos aqueles códigos utilizados pelos contribuintes nas mais diversas operações realizadas, tanto de entradas como de saídas, sejam em operações internas dentro do Estado, interestaduais ou até mesmo com o exterior. Então, uma consolidação das alterações havidas no Código Fiscal de Operações, os chamados CFOPs. Mais uma alteração vinculada à importação e agora é quanto ao diferimento. Foi prorrogado de 2 de junho de 2022 para 30 de junho de 2023 o diferimento no pagamento do ICMS na importação de matéria-prima, materiais intermediários ou secundários, realizadas por estabelecimentos industriais fabricantes de formaldeídos e resinas, que tenham firmado protocolo de intenções com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, uma prorrogação específica de importações para este segmento. E, por último, o ICMS submissão tributária sobre materiais de construção, o decreto 56.542, ele inclui o Estado do Pará nesse segmento. Então, em decorrência do protocolo de ICMS 61/2021, então, foram incluídas, a partir de 1º de julho, agora de 2022, as operações com mercadorias oriundas do Estado do Pará no regime da substituição tributária de materiais de construção. Vamos tratar agora de uma alteração vinculada ao ISSQN de Porto Alegre. Trata-se da possibilidade de emissão de nota fiscal de serviço diária para a atividade específica de estacionamento de veículos. O secretário municipal da Fazenda do município, através da instrução normativa número 8, publicada no Diário Oficial do Município do dia 2 de junho, ele concedeu regime especial em caráter geral ao segmento de estacionamento de veículos terrestres automotores, autorizando o contribuinte a emitir uma única nota fiscal de serviço eletrônica por dia para cada estabelecimento. Normalmente, o município não admite, nem mesmo por regime especial individual, a emissão de uma nota fiscal única para a identificação da totalidade dos serviços prestados no mesmo dia, mas especificamente para estacionamento de veículos está sendo então concedido este regime especial. E ele é facultativo e independe de protocolo, de processo administrativo e aplica-se exclusivamente a pessoas jurídicas que estejam regularmente estabelecidas no município de Porto Alegre. A adoção desse regime especial para emissão, então, de uma nota fiscal por dia, não dispensa o prestador de serviço de estacionamento, da obrigação de emitir a nota fiscal individual, caso o tomador do serviço, quem estaciona o veículo, venha a exigir o documento. Então, é uma situação especial para os estabelecimentos que têm como atividade estacionamento de veículos automotores terrestres. Então, eram estas as informações da área fiscal vinculadas à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e também do ISSQN do município de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Desejamos então um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.